em relação ao Jornal de Fundão, e tem uma história muito engraçada, porque é assim, eu, antes de vir para o continente, andava lá em Ponta Delgada, criar uma cooperativa que se chamava Cooperativa Sextante. Essa cooperativa era uma cooperativa tipo cultural, tinha objetivos da oposição, a que queria uma biblioteca, livros, cinema, fazia exposições, inclusivamente a Ana Vieira fez uma exposição lá, entretanto, só para se ver como era a sociedade fechada, a Ana Vieira fez uma instalação lá no Colégio do Infante, que era no Externato do Infante. No Externato do Infante, que era gerido por Melo Antunes, o capitão Melo Antunes, acho que era Major ou Major Melo Antunes, que estava em Ponta Delgada na altura. E até era amigo do meu pai e tudo. Estava em Ponta Delgada, pronto, nós não sabíamos, mas aquilo era a oposição que havia lá. E essa cooperativa Sextante, o presidente da cooperativa Sextante era o Marquês da Praia, que era o Dr. Borges Coutinho, que era irmão foi presidente do Benfica, mas pronto, ele tinha, inclusivamente, o palácio onde hoje o PS está instalado, pertencia à família do Borges Coutinho, de Marquês da Praia. Mas pronto, essa pessoa era opositora ao regime. E então lá nessa cooperativa Sextante, que era essa cooperativa em que as pessoas faziam posição, inclusive o Zeca Afonso foi convidado por eles para ir lá também cantar, e, enfim, foi uma escola, para mim foi uma escola política e de cidadania também. Entretanto, essa cooperativa é muito engraçada, recebia jornais, e então pedia jornais, vinha do continente para lá, o Notícia da Amadora era o Jornal de Funchal, eu agora não sei o nome dele, e o Jornal de Fundão, lá chegavam. E engraçado porque o Jornal de Fundão chegava ali ao fim do mundo, quer dizer, daqui para lá era uma distância enorme, mas era o Jornal de Fundão, e eu era jovem, portanto, no 25 de Abril tinha 20 anos. Fui para lá aquilo 4 anos antes, tinha uns 17 anos ou coisa assim, e então o Jornal de Fundão chegava lá. Imagina só o Jornal de Fundão. E já tinha uma grande projeção. Era o Jornal de Funchal era agora não sei pronto, que era dirigido por Vicente Jorge Silva, que depois fundou o Público, foi diretor do Público na altura. Portanto, o Jornal de Fundão era para uma referência na altura uma referência de oposição, de luta contra o regime. Claro, eu não conhecia o Sr. António Paulo Louro, não conhecia ninguém daqui, nós não conhecíamos ninguém. Mas, digamos, a obra do Jornal de Fundão chegava lá, era como uma luz que se abrisse ali na escuridão, porque eu dizia há pouco. Ana Vieira fez uma instalação, aliás, as pessoas não percebiam o que era uma instalação artística, era nesse externato do Infante, dirigido por Melo Antunes. Aquilo era a família era de lá de Ponta Delgada, suponho eu, a família da esposa dele. Eu não sei como é o nome dela, mas acho que era de lá, suponho. Era dirigido por... Então, essa exposição foi feita lá, uma instalação, mas é uma instalação, claro que não era era assim, eu lembro perfeitamente, era assim uma espécie de uma
de um quadrado, uma rede. Pronto, uma rede tinha um significado próprio, mas era uma instalação artística, não é verdade? Pronto, e as pessoas punham-se a pensar e basicamente o que importa é que as pessoas se ponham a pensar as pessoas. Essa instalação, então, na imprensa diária que havia lá, não é? E em Ponta Delgada, por acaso, havia muitos jornais. O primeiro jornal português editado foi em Ponta Delgada, nos Açores, o Açoriano Oriental. Mas, então criticaram muito essa instalação da Ana Vieira, como sendo uma coisa, era uma coisa, não era abstrata, mas era artística, mas eles queriam ver era aquela arte, como é que é dizer, naturalista, arte normal, quer dizer, não pensam na arte como uma coisa, enfim, diferente, uma criação. E então, nos jornais vieram atacar essa arte. Entretanto, portanto, o Jornal Fundão fazia parte de um lote de pequenos jornais de província, não, regionais, ao fim e ao cabo. O Jornal Fundão, o Comércio do Funchal e Notícias da Amadora. O Jornal Fundão eram os três jornais que tinham grande destaque na altura. E então nós recebíamos isso lá. E quando vim para cá, em Lisboa, conheci a minha mulher, a minha esposa, e eu soube que ela era que era de Fundão. E, opa, era o Jornal de Fundão. Fiquei logo. O Fundão era conhecido por Jornal de Fundão. E é só para se ver o grande impacto que tinha o Jornal de Fundão. Um jornal regional, uma coisa impressionante, não há dúvida nenhuma. E depois aqui conheci o Sr. António Paulo Louro, e era uma pessoa também extraordinária. Uma vez estive com ele, fui lá ao Jornal de Fundão e ele levou-me lá. Atrás tinha um gabinete, mas estava cheio de livros e tal. E ele então disse: "Você está a ver, está aqui tantos livros e tal, muitos escritores, então o senhor não faz um livro e tal?" Eu não faço livro nenhum, pai, não consigo escrever como essas pessoas e tal, não consigo. Era uma pessoa assim. Agora, o Jornal de Fundão, atualmente, pronto, ele tinha uma linha editorial que levantava os problemas da região e das pessoas. Ele, na altura, também não estava cá, mas pronto, isto também soube que houve um problema de doença, acho que era, como é que se chama aquilo aqui, uma doença que as pessoas precisavam de iodo para essa. E ele, ao fim e ao cabo, denunciou a situação em que as pessoas viviam, em que as pessoas necessitavam dessas coisas, inclusivamente as pessoas das minas da Panasqueira, os operários como viviam, as pessoas como viviam, etc. Digamos que denunciava todas essas situações, apesar de estar numa região, num sítio de muito caciquismo, muita força. Ele deve ter lutado com muitas dificuldades, de facto, com muitas pressões, mas de facto o Jornal de Fundão foi um. Agora, atualmente, a linha editorial acho que obedece ao mesmo critério, mas já não tem aquela substância, aquela rebeldia, não é? Que ele tinha. E era isso que era, para mim, torna-se um jornal
que levanta os problemas, mas de uma forma pacífica. Pacífico também é importante, mas não é. Falta às vezes uma certa tal rebeldia, tal força que. Pronto, mas é assim a vida, não é? Eles seguem o seu caminho, só que às vezes há problemas locais, por exemplo, e mesmo nacionais, que às vezes precisam de chamar os nomes dos bois pelos cornos, não sei como é. E então, basicamente, eu acho que estamos nessa situação. Mas o Jornal do Fundão, portanto, tinha essa importância, que era, digamos, tomar a consciência dos problemas fundamentais e importantes que nós tínhamos aqui. E essa tomada de consciência é que é importante para a imprensa e eu acho que é a função, o trabalho que os média deviam ter, não é? Mas às vezes isto, hoje em dia, não está assim muito bem. Eles às vezes, em vez de digamos, promoverem a consciência dos problemas que nós temos, às vezes atrapalham e às vezes, em vez de a gente tomar consciência das coisas, não, ficamos inconscientes. E então, eu acho que o Jornal do Fundão, pronto, mas de qualquer forma tem ajudado bastante e continua. Tem uma orientação diferente e penso que. Mas foi uma luta tremenda na altura, não é? Mas é só para dizer, para acabar, de lá para cá, de abril, pronto, quando o Jornal do Fundão foi vendido, pronto, perdeu um bocadinho essa coisa, mas de resto acho que continua a ter a sua função, o seu trabalho. Ok. Podes fazer? A segunda pergunta. Sim, segunda pergunta. O Jornal do Fundão, em tempos de ditadura, representava um sinal de esperança? Exatamente, era isso. Foi. Claro que sim. Foi exatamente um sinal de esperança, muita esperança. Como eu disse há bocadinho, também foi, no caso de eu estar lá em Ponta Delgada, a ser uma cidade pacata, uma cidade cheia de... E Ponta Delgada era muito difícil, porque era uma terra onde havia muita pobreza, Ponta Delgada e a ilha em si, São Miguel, as pessoas andavam descalças, os camponeses, aquilo era uma miséria terrível. E a cidade em si, a gente chama o caciquismo, havia muito caciquismo, as pessoas não... Ainda hoje, aquilo é um bocado assim muito fechado, não é? E então o Jornal do Fundão, claro que sim, era uma porta que se abria, como era o Jornal do Comércio Funchal, Notícias do Amador, que tinha dito há pouco, e enfim, o Jornal do Fundão, não há dúvida nenhuma que na altura era uma coisa, não sei explicar como, mas era assim, não há dúvida nenhuma. E eu, como dizia, nessa cooperativa sextante, que foi para mim uma escola política, que era jovem, estava ali, eu fazia o meu papel, eu também transportava livros, inclusivamente houve uma altura que eu era de Ponta Delgada, quer dizer, nasci em Ponta Delgada, mas a minha família era do Pico, então todos os verões íamos, a família inteira ia para o Pico, íamos de barco, que havia primeiro o Cedros e depois o Ponta Delgada, fazia capotagem de Ponta Delgada para o Pico.
íamos de uma ilha para a outra. E então, uma vez, no verão, encarregaram-me de levar livros, uma olhada de livros, porque os livros eram proibidos, livros proibidos. Imagina só, livros que não tinham qualquer coisa, mas eram proibidos, então tinha que levei livros para Angra do Heroísmo, Ponta da Gata para Angra. Um malote de livros. Mas aquilo foi assim clandestinamente, ninguém sabia de nada. Eu acho que nesse ano eu fui para o pico sozinho. Mas não sei porque estava estudando, ou coisa assim do género. Ou fui à frente, foi um ano em que eu acabei mais cedo, despachei-me mais cedo das aulas e fui para o pico. E gostava muito do pico, gostava, aquilo era uma maravilha. Ia para lá tomar banho para a Calheta de Nesquim, que era a minha freguesia, a freguesia do meu pai, mas também a nossa, não é? E então aquilo era uma freguesia baleeira. Agora já deixou a caça à baleia acabou, mas ia para lá, então carregaram-me levar livros, fui carregado de livros, que aquilo inclusivamente, nós íamos de ilha para ilha, mas havia a PIDE, estava no portaló do barco, o portaló é a porta de entrada para o barco. E então, inclusive, estavam ali à porta. Era uma coisa impressionante, como é que de ilha para ilha havia controle da PIDE, da polícia, que se chamava PIDE, a Polícia Internacional de Defesa do Estado. E então eu levei uma lote de livros para entregar na terceira ao Santos Barros. Santos Barros foi um poeta que depois morreu num acidente aqui no Alentejo. Ele era casado com a Ivone Chinita, que também era uma poetisa, uma poeta, que era para levar para a casa do Santos Barros. E eu lá levei o malote de livros dentro do barco, comigo. Aquilo já não sei como é que se foi na mala, não sei como é que foi, assim, levei o coisa. E depois, quando cheguei a Angra, o barco atracou no Porto de Pipas e eu saí com o malote ali. Eu também não ligava muito, era um puto. Fui a pé até à casa de São dos Barros com o malote ali lá. Assim mais à noite e tal, lá levei aquilo. Mas é só para ver o que era a coisa, quer dizer, livros não tinha assim grande... Enfim, mas era assim. E pronto, o Jornal Fundão também estava incluído nessas coisas terríveis, mas é assim para se ver o tipo de sociedade em que vivíamos, que era uma sociedade repressiva, mas não era só repressiva, era nos preconceitos, era terrível. E hoje em dia nós ainda existe um bocado isso, e ainda há que combater isto tudo. A democracia é um bocado isso, essas coisas estão sempre a sobrepor-se. Então, outro dia vi a Inquisição em Portugal durou 285 anos. 285 anos, não é muita... E depois, mais a ditadura, que foram não sei quantos anos, e toda essa carga ideológica e de preconceito, acho que ainda temos que... ainda existe e há que lutar contra ela, não é? Tentar da melhor maneira possível. Ainda existe, porque não é assim numa penada que essas coisas aparecem. Esse preconceito. Porque havia a PIDE, sim, havia, mas também na própria sociedade, a sociedade em si era repressiva e era atrasada com
com coisas horríveis, por exemplo, uma das coisas, a homossexualidade considerava uma doença. Coisas que não são racionais, são precisamente. E é assim. Ok. Mas. Ele já falou um bocadinho, mas para Nos tempos que correm, qual é o maior mérito do Jornal do Fundão? O mérito do Jornal do Fundão é assim, como eu disse há bocadinho, o mérito do Jornal do Fundão atualmente é um jornal honesto, podemos dizer assim, que faz o seu trabalho diariamente da melhor maneira possível, acho eu. Às vezes, na minha opinião, pode, mas isso também, tratar com pezinhos de lã algumas coisas que deviam ser tratadas com mais vigor, mas também às vezes está limitado por questões, por exemplo, eu suponho que às vezes os jornais vivem à base de publicidade institucional, por exemplo, não é? E às vezes não podem, não, por exemplo, isso é uma coisa que pode não ser real, mas às vezes, por exemplo, as câmaras fazem publicidades nos jornais e às vezes podem tirar as publicidades aos jornais se o jornal fizer alguma coisa. Isso não, pode não ser real, não é? Mas o jornal às vezes tem que gerir esses equilíbrios para tentar sobreviver, não é? Mas faz o seu papel, na minha opinião, já não tem aquela força que tinha. Não é a força, talvez ou não seja necessário, mas eu acho que continua a ser necessário às vezes denunciar determinadas situações, às vezes que não são torná-las públicas, torná-las conscientes, por exemplo, não é? Há coisas que se fazem aqui, no Fundão, que poderiam ser denunciadas e não são, não é? Quer dizer, passam ao largo, não é? Talvez já haja coisas mais importantes, mas é assim. De resto, acho que sim, faz um trabalho honesto, na minha opinião. José Manuel Dias de Melo, 69 anos, 26 de abril de 2023.